Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Global Talks TV USP, uma parceria desenvolvida entre a TV USP Piracicaba e o programa, o projeto Pólen, Política Externa em Números, atividade que é coordenada pelo professor Pedro Feliu, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP em São Paulo, nosso parceiro aqui na condução do programa. Professor Pedro, mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui. Olá, Fabiano, prazer é todo meu. Professor, eu queria conversar hoje um pouquinho com o senhor sobre o Irã. O Irã enfrenta a maior crise desde a Revolução Islâmica de 1979. Agora, diferente do que muita gente possa imaginar, parece que o grande gatilho motivador da atual crise não é tanto a questão política, ideológica, mas tem a ver com a questão econômica, tem a ver com escassez de água, de produtos, de alimentos. O que está acontecendo no Irã nesse momento, professor? É exatamente isso, Fabiano, um problema grave econômico, perda de poder de compra da população, como você mencionou, uma crise hídrica muito importante, principalmente em Teherã, na capital, os volumes de água estão muito baixos, então estão enfrentando desabastecimento, uma crise energética sem precedentes, que foi muito complicada, piorada pelos ataques de Israel e Estados Unidos às usinas nucleares do Irã. O câmbio iraniano estourou, então o poder de compra internacional também caiu e, somado a isso tudo, você tem sanções econômicas que limitam e sufocam ainda mais a economia do país. Então o país vive uma crise que afeta muito diretamente a população, que motivou essas revoltas, né, essas manifestações contrárias ao atual regime iraniano. Agora, diferente do que muita gente possa pensar, as tensões internas sempre existiram desde da Revolução Islâmica de 79, quer dizer, não há uma uniformidade ou uma unidade de pensamento. O Irã, como qualquer outra nação do mundo, tem seus dissidentes, seus movimentos e assim por diante. Será que essa questão da crise hídrica, professor, ela foi o fator que faltava para unificar, vamos dizer assim, essas dissidências, para além das questões de costumes já tão debatidas, sobre a questão da falta de liberdade de expressão e assim por diante? Eu acredito que sim. Se você percebe, desde 1979, são várias revoltas populares que o regime sobreviveu, geralmente com elevado grau de repressão. Ainda assim, também o Irã, em alguns momentos dessas revoltas, fez um pouco de abertura política. Hoje, o que a gente percebe, o presidente iraniano mandou ao parlamento unicameral uma proposta de aumento dos salários, de aumento da tributação, o que vai aumentar ainda mais a inflação, tende a ter um baixo efeito positivo no médio prazo. Então você percebe que, de fato, as autoridades iranianas estão encurraladas nesse momento pela pressão popular, mas vão precisar dar uma resposta que não só a grave repressão que a gente percebe hoje. É possível que, se a repressão continuar pesada, agressiva como está, aumente ainda mais as tensões contra o regime. E esses manifestantes, a oposição mais unida frente à questão da escassez material, como você menciona, vão ter apoio estrangeiro, o que torna a questão ainda mais complexa e de difícil sobrevivência do regime iraniano. Eles sobreviveram ao regime a diversas dessas manifestações, mas eu diria que hoje o cenário internacional desfavorece muito o regime iraniano e a sua sobrevivência da forma como ele é constituído hoje. E como é que o país se manteve, professor? Porque essa questão das sanções norte-americanas, que acabam pressionando outras nações a aderir a essa mesma proposta de sanções, e agora com essa questão de escassez de recursos internos, como é que essa economia sobrevive e como é que esse regime sobreviveu tanto tempo frente a esse cenário adverso, externo e agora internamente também?
O Irã teve em alguns momentos, principalmente entre os anos 2000, um relativo crescimento econômico, a ativação de alguns setores industriais importantes, isso tudo políticas, evidentemente, do próprio regime iraniano. Mas o que sempre garantiu ao Irã, desde que o seu programa nuclear foi contestado pela comunidade internacional, foram as relações com a Rússia e com a China, né? Claro que há outros parceiros importantes para o Irã, tem relações boas com o Paquistão, às vezes menos com a Índia, mas tem ali a possibilidade de driblar um pouco essas sanções. E durante esse período também, o próprio regime iraniano relaxou algumas questões sobre a energia nuclear para tentar aliviar as sanções. Então você tem aí, historicamente, recentemente, idas e vindas nessa temática, mas sem dúvida é um regime cuja legitimidade fundamental é religiosa. E aí eles fundamentam, digamos assim, o poder, né? Então, frente a essa questão religiosa, eles criam uma legitimidade calcada no ódio ou na destruição do Estado judeu, anti-americanista, que era a ditadura anterior apoiada pelos Estados Unidos. Então, essa onda foi o que deu uma força bastante significativa e legítima ao regime, mas que não tem regime que se sustenta com erosão econômica. Então, acredito que está diminuindo bastante a capacidade do regime. Antes, a gente tem que lembrar a guerra com o Iraque, que foi muito importante também para a sustentação e legitimidade do regime frente ao nacionalismo anti-ocidental, anti-imperialista, todo aquele discurso que a gente via na Venezuela, a gente vê em outros países que buscam estar fora desse eixo de aliança ocidental. Então, um país que conseguiu também economicamente manter algum crescimento, ter alguma distribuição de recursos dentro do país e uma legitimidade muito religiosa, que agora tem sido cada vez mais combatida, né? Então a gente teve já manifestações em função da rigidez da lei islâmica que o país adota, na questão dos costumes, mas ainda assim parece que majoritariamente o país acabou aceitando, digamos assim, essa teocracia. Agora, a questão econômica aí põe em xeque de maneira bastante significativa o regime iraniano, mas eu diria que a religião teve um papel muito importante. As guerras, né, a guerra principalmente com o Iraque, e essa oposição a Estados Unidos e Israel foram bons combustíveis aí para a legitimidade do regime iraniano. Agora, por outro lado, é fato histórico, né, não recente, mas algo que vem sendo construído no decorrer de anos, que é aquele movimento Mulher, Vida e Liberdade, que trabalha muito e tem feito uma forte oposição ao regime, apesar, né, de toda a questão dessa presença da lei islâmica, né, no controle do país, a influência direta na questão dos costumes, mas esse movimento, historicamente, ele tem feito essa oposição ao regime. De certa forma, ele se tornou uma espinha dorsal, vamos dizer assim, da resistência. No presente momento, ele ainda é relevante, professor? Ou, na verdade, esse levante, essa revolta, ela efetivamente tem fundo somente na questão econômica, ou seja, desse desgosto da população com essa questão da escassez hídrica e principalmente dos impactos econômicos que todas essas sanções têm levado para o dia a dia, para o prato do iraniano, efetivamente? Você pontua muito bem esse aspecto. Desde os anos 80, né, logo depois da Revolução Iraniana, você tem movimentos civis e a questão de gênero altamente relevante no cinema iraniano, em outras manifestações culturais do país, de resistência a essa repressão, né, essa opressão que acabou o regime causando sobre esses grupos sociais. Então eu diria que isso é de extrema relevância para mobilizar redes, para manter contatos com o exterior. Você tem iranianos exilados que podem ter um papel relevante também na tentativa de mudança de regime. A mesma coisa, analogamente, serve para Cuba, por exemplo, né? Os cubanos nos Estados Unidos
tem um papel importante em tentar desestabilizar o regime. O mesmo acontece no Irã. Agora, evidentemente, a gente teve em 2022 uma revolta bastante significativa em função da questão de gênero, né, da liberdade das mulheres. Inclusive, uma ativista foi uma porta-voz importante que ativa, né, motiva um pouco o aumento das manifestações. Mas, sem dúvida, quando junta com a economia, é que aí você tem uma força muito mais significativa, contrária ao regime. A gente também pode lembrar, até no caso brasileiro, como a crise econômica favoreceu, por exemplo, o impeachment da presidente. Não é uma mudança de regime, mas é uma troca, digamos assim, mais forçada da presidência da República. Então, a economia, digamos assim, é uma condição necessária, praticamente, para que essas mudanças ou as tentativas de mudança ocorram. Mas, sem dúvida, a gente tem que incluir essa mobilização da sociedade civil desde 1980. Se você olha o Irã antes da Revolução Iraniana, é um país super ocidentalizado, semelhante a como o Brasil é, até bastante americanizado, né? Mais do que só ocidentalizado. Então, eles deram uma virada bastante significativa no país, mas eu acho ainda, a gente não tem boas pesquisas de opinião, procurei recentemente, não achei nenhuma, mas parece ainda que a população é majoritariamente favorável à lei islâmica, então que dá uma amenizada, uma dificultada nesses movimentos da sociedade civil, mas eles são cruciais, porque eles têm as redes armadas, eles têm capacidade até de financiamento que vem de fora do Irã para poder ajudar, digamos assim, ou fortalecer o movimento contrário ao regime, que vai ter que dar uma resposta, já está planejando, não só repressiva, ele vai ter que dar uma resposta de algum grau de abertura ou reforma econômica, e aí saber se isso vai ser suficiente é difícil, mas eu acredito que com sanção e do jeito que a coisa anda, vai ser muito difícil o regime se manter do jeito que ele é hoje, né? Agora, nós estamos falando aí de uma revolução de quase meio século, né? São mais de 45 anos desde a Revolução Islâmica, onde praticamente dois homens conduziram a política dentro do país, né? Ayatollah Khomeini e agora Khamenei, né? Bastante envelhecido, até por causa do longo tempo à frente, né, como líder supremo do Irã. O senhor vê indicação de sinais da preparação de algum sucessor, ou há um vácuo na eventualidade, por exemplo, de uma saída de Khamenei, seja por causa de questões de saúde, ou mesmo por pressão política? Alguém vem sendo preparado para substituí-lo, ou ainda a liderança do Irã ainda é muito personificada na figura dele, como foi por um bom tempo na figura, né, do Ayatollah Khomeini? Eu acho que nesse quesito sucessório, o sistema político iraniano já tem uma previsibilidade razoável. Então, por exemplo, você tem, por voto popular, eleição direta, a constituição de um conselho de 86 clérigos, né? E esses são os responsáveis por substituir, por manter o líder supremo, né? Então, entre esses 86 eleitos diretamente, você consegue ali mobilizar um sucessor, caso seja necessário. Você tem outro conselho de 12 integrantes, que aí metade vem desses clérigos, outra metade vem do parlamento e do poder executivo, que esses são capazes de vetar leis, de vetar candidaturas, por isso que o Irã tem eleições, tem competição partidária, mas bastante restringida por esses órgãos. Então, essa institucionalidade do sistema político iraniano garante um poder bastante significativo aos clérigos, né, aos religiosos, que têm alguma legitimidade por serem eleitos direto pelo voto popular. Então, ali há uma possibilidade, digamos assim, de uma institucionalidade que se sustente na questão sucessória. Então, não vai ter necessariamente um vácuo. Se o sucessor vai ter capacidade de convencer a população, é outros 500. Mas, de qualquer forma, ele vem do voto direto popular. Então, isso dá alguma sensibilidade. Agora, se, por exemplo, a oposição organizada quiser votar em candidatos
que queiram mudar o sistema, o próprio sistema barra, né? Aí é que está uma tensão que o conflito não é resolvido institucionalmente. Aí vamos ter que aguardar para ver até onde essas manifestações vão querer modificar o sistema político ou se só reformas vão ser suficientes para satisfazer a população. Mas, de qualquer forma, já tem um mecanismo de sucessão, pelo menos institucional. Se vai ter o apoio político, aí são outros 500. É bastante difícil a gente prever isso. Mas, de qualquer forma, você tem no Irã digamos assim, um rodízio entre moderados e conservadores, né? Dificilmente esse sistema permite uma competição, por exemplo, com um partido ocidentalista, né? Digamos assim, muito liberal, difícil. Vamos dizer assim. Mais liberal, ou que queira mudar a Constituição, que é possível, né? No sistema democrático. Então, é um regime híbrido, né? A gente chama... O termo mais técnico é de anocracia, não é nem uma democracia, nem uma autocracia como a Coreia do Norte. É diferente, não é exatamente igual. Então, o sistema abriu um pouco para a participação popular, mas ainda a competição é muito restrita, né? Então, o Irã tem sufrágio universal, inclusive as mulheres podem se candidatar, e há representantes femininas no parlamento iraniano, mas que isso não significa que há igualdade de gênero, né? Mas até o parlamento iraniano, em muitas eleições, tem mais mulheres representadas do que o brasileiro. Mas que também isso não significa em si que um país é mais ou menos igual do ponto de vista da questão de gênero. Mas, de qualquer forma, eles têm uma previsibilidade institucional de sucessão. Se isso vai ser suficiente, é difícil a gente antecipar, mas há pouquíssimas opções de manobra econômica do governo, né? Esse aumento dos salários desesperado que o atual presidente busca fazer vai aumentar ainda mais, uma inflação de 50% já. Então o Irã vai caminhar para ser o país com os piores indicadores econômicos sensíveis à população, né? Isso é muito difícil de reverter. Perfeito. O Global Talks TV USP hoje conversando sobre a questão do Irã. Vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Global Talks TV USP e hoje eu converso com o professor Pedro Feliu sobre o cenário recente do Irã, diversas manifestações, uma repressão violenta às mesmas e quais perspectivas de mudança se abrem a partir desse crescimento da oposição interna. Professor, eu queria começar o segundo bloco falando um pouquinho sobre as perdas que o Irã teve de aliados, né? Se falarmos de grupos como Hamas, Hezbollah, que sofreram perdas consideráveis através de ações militares de Israel no decorrer aí dos últimos meses, em Gaza, também no Líbano, de que forma isso fragiliza o regime iraniano e de que forma transforma esse regime, né, ou torna suscetível, por exemplo, a intervenções externas ou mesmo ao aumento, né, desse levante, dessa oposição interna, na sua opinião? Essa é uma excelente questão, Fabiano. Eu chamaria a atenção para um primeiro aspecto, né, a desproteção russa. Então, do ponto de vista militar, quem poderia garantir maior segurança ao Irã, inclusive eles firmaram um acordo em 2024 sobre isso, seria a Rússia. Mas a abertura da frente de batalha em Kiev dificultou a possibilidade russa de proteger o Irã. Mesmo aconteceu Rússia e Venezuela e Rússia e Armênia, né? Então, tanto Turquia quanto Estados Unidos começaram a aproveitar, digamos assim, esse vácuo que a Rússia tem deixado. O Irã está nessa jogada, né? Então, ele é órfão da Rússia nesse sentido, diminuiu muito a capacidade do Irã em se defender. Não é à toa que esses ataques de Israel e Estados Unidos acontecem nesse momento. É claro que há uma conjunção de fatores de inteligência, de infiltração, de informação, que também explicam o motivo, o momento do ataque, mas do ponto de vista diplomático, isso acontece justamente no momento em que o Irã
se reaproxima da Arábia Saudita, que é a outra principal potência militar da região, e eles têm um grande embate no Iêmen, que o Irã apoia os rebeldes e a Arábia Saudita apoia o governo, um pouco naquela chave sunita, xiita, contornos religiosos, mas que no fundo tem a ver muito mais com a dominação de um território. E o Irã tinha, como você mencionou, financiamento ao Hamas, ao Hezbollah, financiava rebeldes na Síria, tinha uma atuação internacional capaz de desestabilizar um pouco a região. Então era o grande, digamos assim, contraponto na região aos aliados que eram a Arábia Saudita, a Jordânia, Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Israel e Estados Unidos. Quando o Irã começa a se aproximar diplomaticamente, já prevendo essas dificuldades econômicas, já sentindo o peso das sanções, é justamente quando a Rússia também invade a Ucrânia e aí abre uma janela, digamos assim, de oportunidade maior de intervenção militar que ocorreu. A gente tem que lembrar que os ataques israelenses e norte-americanos mataram mais de 1.000 pessoas no Irã, grande parte alta cúpula militar, a Guarda Revolucionária, entre outros atores chaves de sustentação do regime. Então é curioso que, por exemplo, hoje a Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, todos têm base ou bastante aliança militar com os Estados Unidos, estão pedindo cautela aos norte-americanos, que não entrem militarmente ou façam novos ataques ao Irã, porque eles têm bastante medo da instabilidade. E aí eu volto a lembrar do caso iraquiano, ali na mesma região, fazendo fronteira com o Irã. Depois da invasão norte-americana, olha o caos que isso gerou na região. E aí a gente pode lembrar a emergência do Estado Islâmico, que aí assustou a todos, independente da filiação religiosa, sunita, xiita, ali já era algo que não se desejava mesmo para nenhum país da região. A guerra civil na Síria, a queda da Líbia, a gente tem que lembrar também que a Líbia foi bombardeada pelas forças ocidentais em 2011, quando cai o Gaddafi. Então, a partir da invasão do Iraque, você tem uma série de instabilidades que, na verdade, não favorece os países. E o Irã tem uma questão geopolítica muito estratégica do estreito de navegação do petróleo, né? Então, por mais que o Irã possa ser militarmente derrotado, é muito prejuízo para esses países da região, um conflito, uma instabilidade maior. E o Irã promete, e já o fez atacando a base americana no Catar, de que, uma vez atacado, ele vai usar o que ele tiver para atacar as bases americanas nos países vizinhos, aumentando ainda mais a instabilidade na região. Ninguém está com medo em Washington de se tomar um míssil iraniano, mas Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita não querem isso. Sem dúvida, a Arábia Saudita tem condições militares, digamos assim, de conter o Irã, mas eles buscaram a via diplomática. Eram países com relações diplomáticas rompidas por muito tempo e voltaram, reativaram as relações diplomáticas, começaram a trilhar um caminho para baixar as sanções do lado iraniano e diminuir a influência do Irã, aí principalmente para a Arábia Saudita no Iêmen, né? Que é onde a Arábia Saudita apoia o governo contra os rebeldes Houthis, né? Então, basicamente, esse cenário dá, eu diria, ao Irã um pouco de fôlego em termos de não ter uma intervenção militar. Mas, de qualquer forma, Israel está querendo essa oportunidade há muito tempo e é um país bastante disposto a ir à guerra, né? Já demonstrou isso em inúmeros momentos, seja na defesa, seja no ataque. Então, o Israel tem como doutrina de segurança o ataque preventivo. E para eles o Irã é uma grande ameaça, isso é dito, e a população israelense apoia. Quando Israel atacou o Irã, teve uma unificação em Israel. A oposição ao Likud, ao Netanyahu, também aplaudiu o ataque, dizendo: esses são inimigos que juraram nossa morte desde 1979, estão fazendo bomba nuclear, na visão dos israelenses, e, portanto, é uma ameaça crível, né? E aí vai caber a Arábia Saudita, a Jordânia, Emirados Árabes a conter Israel e Estados Unidos para que a crise ou a escalada não seja maior. É quase como se eles estivessem dizendo o seguinte: espera o regime ruir, deixa o regime ruir,
sem intervenção estrangeira, coisa que poderia ter sido feita, por exemplo, com Saddam Hussein no Iraque, né? Deixa o regime ruir por dentro, ao invés de você causar um grande estrago com uma intervenção estrangeira. E agora, professor, para a gente encerrar essa nossa conversa, e o Brasil nesse cenário? O Irã, ele é um importante parceiro comercial do Brasil, né? Nós adquirimos produtos agrícolas, principalmente milho. O impacto de uma crise no Irã tem potencial para gerar um grande impacto, por exemplo, na nossa economia, principalmente nesse setor do agro, que é aquele que, de certa forma, mais se beneficia, digamos assim, dessa parceria comercial. Como é que o Brasil deve lidar com essa questão e quais são as potenciais ameaças que o agravamento de uma crise como essa no Irã podem trazer para o país? Eu acho que a perspectiva de, por exemplo, perda econômica comercial para o Brasil com a crise iraniana não é tão significativa assim. O mercado mais forte brasileiro no Irã, de fato, é o agrícola, que consegue mais versatilmente outros possíveis compradores, então tem maior capacidade de buscar novos mercados por conta de ser uma commodity, pela ação global e competitividade do produto brasileiro, que eu acho que pode minimizar possíveis efeitos. É fato, como aconteceu com a Venezuela, que o Brasil investiu nas relações com o Irã, muito mais comparativamente à Venezuela, e que quando esses regimes caem, entram em forte instabilidade econômica e política, é sempre ruim para Brasília, é sempre ruim. Então, sem dúvida para o Brasil, é uma notícia ruim a derrocada iraniana. Poderia ser ainda mais uma dessas parcerias importantes. Acabou de entrar no BRICS, então poderia ter espaço de aumento da cooperação, mas não acredito que seja algo muito significativo. E uma potencial mudança de regime no Irã, também não acredito que vá afetar, digamos assim, o comércio com o Brasil. O que sim pode afetar é a capacidade de aliança do Brasil. Então, se a gente lembrar, em 2010, a maior tentativa brasileira de ter protagonismo global na área de segurança foi o acordo Brasil-Turquia-Irã, né, o acordo de Teherã, para que o Irã permitisse a vistoria da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Então, isso foi um momento, digamos assim, que o Brasil mais tentou ser não uma potência global, mas um país com influência global significativa, e conseguiu via Irã. Então era uma aliança interessante de você buscar fora do eixo Estados Unidos, ou aqui Rússia, soluções para esse tipo de crise, mas hoje isso já não existe mais, não tem a menor perspectiva. Então, nesse sentido, o Irã perdeu um pouco de importância para o Brasil, dado o fracasso, né, daquela iniciativa, mas ainda assim, economicamente, é um grande país, né, um grande comprador de produtos, é um país relativamente importante, mas eu acho que não é nada que esteja preocupando de maneira muito significativa a economia brasileira. Aí, sem dúvida, Estados Unidos, China, União Europeia, esses têm capacidade de afetar diretamente no curto prazo a economia brasileira. O Irã já bem menos, né? Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e pelo bate-papo. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. Eu conversei com o professor Pedro Feliu, docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Pólen, Política Externa em Números. Visite lá o portal, conheça um pouco mais a fundo como o Brasil tem investido recursos para a expansão e para a manutenção da sua política externa. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Global Talks, lembrando que toda a nossa produção é feita pensando em você. Por isso a sua participação é muito importante. Você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões, comentários através dos perfis @tvusp.piracicaba nas principais plataformas digitais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau.